Luiz Anin! Luiz Anin, bom dia. Cadê você? Bom dia. Tá me ouvindo, Thalita? Eu tô te ouvindo super bem. E aí, você vai torcer para a Argentina? Eu tô que nem o Edu. Tô numa espécie de dilema, porque o jogo da Argentina com a Inglaterra, eu estava torcendo pela Inglaterra. Mas aí, no decorrer do segundo tempo, quando a Inglaterra se acovardou, ficou toda na defesa, esperando que o jogo acabasse, eu virei casaca e passei a torcer pela Argentina. Mas nessa final, eu acho que, olha, não se poderia achar uma final mais interessante do que essa, porque são dois estilos diferentes, quase que opostos, né? Aquele joguinho da Espanha que não me agrada, como não agrada ao Edu, também não agrada a mim, mas é um jogo muito cerebral, de posse de bola, que fica rondando o adversário, como querendo hipnotizar. Aí abre-se uma brecha, eles conseguem se infiltrar e fazer o gol. É uma seleção que tem um conjunto absolutamente extraordinário, mas não me agrada. Eu prefiro o jogo mais vertical, mais ofensivo. E do outro lado, você tem uma seleção que tem jogado com a paixão total, né? Eu acho que poucas vezes na história das Copas você tem uma sequência de viradas de placar tão extraordinária e tão marcante quanto a da Argentina, né? E você tem mesmo o Messi fazendo a diferença aos 39 anos. Quer você queira, quer você não queira, goste dele ou não, é realmente uma coisa fora do comum você ver um jogador decidir, seja com gol, seja com passes decisivos, como ele tem feito assim nos momentos assim, cruciais da partida, nos 15 minutos últimos, assim, é uma coisa assim, totalmente inusitada e muito bonita de se ver. Então, o meu desejo para essa final é o seguinte: eu quero que eles terminem o tempo regulamentar num empate, digamos assim, de 3-3, que vão para a prorrogação, que marquem mais dois gols cada um, uma final dramática e que seja na disputa de pênaltis para nós gozarmos mesmo com essa final e aí que ganhe o melhor. Que ganhe o que tiver mais sangue frio na cobrança de pênaltis e nós vamos nos divertir muito com uma partida extraordinária de futebol. Estou torcendo por isso. Adorei, adorei. Queremos um jogaço. E assim, é isso, o mais extenso possível para a gente, até os últimos segundos, aproveitar a Copa do Mundo. Perfeito, É Zanin. isso Amei mesmo. o seu palpite e a sua torcida. Bacana demais. Vamos lá, vamos falar sobre cinema então. E vamos falar sobre esse filme que, assim, é bombástico, né? Eu estava dizendo aqui que eu só li críticas positivas em relação a Odisseia. Um filme estreladaço, tem, assim, as maiores estrelas atuais ali de Hollywood. E eu quero saber a sua opinião sobre ele. Então, Thalita, eu fui ver, vi na sessão de imprensa esse filme. Eu já esperava um filme muito bom mesmo, porque eu tenho gostado particularmente dos últimos trabalhos do Christopher Nolan, né? Você lembra? Que é o diretor de Oppenheimer, que é o filme que ganhou o Oscar, que é um filme maravilhoso. O filme anterior dele chama-se Dunkerque, que é sobre o desembarque de Dunkerque, uma batalha crucial da Segunda Guerra. Então ele tem feito filmes que têm me agradado muito, né? Ele já fez Batman, já fez filmes mais de fantasia, baseado em histórias em quadrinhos e tudo mais. Não é muito a minha praia, mas embora sempre mostrando uma maestria de cinema muito grande. E esses últimos filmes têm me tocado muito. E a Odisseia, ele está mexendo com não é que é um grande clássico da literatura mundial. A Odisseia e a Ilíada, que são as obras, os poemas épicos atribuídos a Homero, que ninguém sabe se existiu mesmo, não existem provas históricas da existência física de um poeta chamado Homero. Há quem diga que existiu sim, há quem diga que são vários poetas que escreveram essas obras, e essas obras foram se modificando ao longo do tempo. Elas são obras datadas pelos especialistas no século VIII antes de Cristo.
quer dizer, na antiguidade mesmo, assim, e se considera que são os pilares da cultura ocidental, essas duas obras. Então, uma delas é sobre a Ilíada, é sobre a guerra de Troia, e a Odisseia é sobre a volta desse herói, Odisseu em grego e Ulisses em latim, são sinônimos, né? A volta problemática desse personagem para sua casa, que é Ítaca, onde o espera a sua mulher, Penélope. Lá ele é rei em Ítaca, e ele foi combater na guerra de Troia. E ele não consegue voltar imediatamente para sua casa, uma série de aventuras, e esse livro de poema, esse poema épico, ele mostra essa viagem dele de volta à casa. É, para quem gosta de aventura, essa é a aventura das aventuras, é a maior aventura já escrita da história da humanidade. Ela é a base de todas as outras aventuras, né? Então, é uma obra assim lapidar, uma obra gigantesca, maravilhosa. E pega esse cara, esse cineasta, que ele é um cara que tem um domínio absoluto da técnica cinematográfica, né? Aí ele resolve fazer essa obra, filmar essa obra, com câmeras IMAX. São câmeras de película de 70 milímetros, né? Quer dizer, o máximo da definição, o máximo da potencialidade do cinema. Um som maravilhoso. Eu tive o privilégio de ver esse filme e ouvir esse filme, porque a parte sonora é muito importante também, numa dessas salas IMAX. Nem todos vão poder ir, porque existem poucas dessas salas no Brasil. Eu li uma reportagem que diz que só existem 12 salas assim, perfeitamente adaptadas a esse tipo de filme. Se puderem, vão a uma delas. Se não, vão em outra sala que vão ter uma experiência também maravilhosa. Mas é um filme de cinema. Um dia ele vai chegar ao streaming. Não será a mesma coisa. É um filme para ser visto no cinema pela beleza visual, pelo esplendor das cenas, pela trilha sonora maravilhosa que acompanha algumas das batalhas, algumas dessas aventuras. Então, tudo isso é para ser fruído numa sala de cinema. Eu fiquei chapado, meus colegas ficaram chapados também. É um espetáculo cinematográfico muito grandioso. E sobre essa obra que é um negócio absolutamente espetacular. Como você falou, é um filme que convoca um elenco estelar, né? Quer dizer, o Odisseu, ou Ulisses, é o Matt Damon, a Penélope, que é a mulher dele, é a Anne Hathaway, o Telêmaco, que é o filho dos dois, é o Tom Holland, o Antinos é o Robert Pattinson, a Helena, são dois papéis que são feitos pela mesma atriz, a Helena é a Clitemnestra, é pela Lupita Nyong'o, e a Atena é pela Zendaya. A Calypso, que é uma ninfa, uma deusa, uma ninfa, é feito pela Charlize Theron. E por assim, e vai por esse caminho, né? É um filme custoso, né? Dizem que custou 250 milhões de dólares. Você imagina a fortuna que custou esse filme. E está lá na tela essa despesa mesmo, quer dizer, é uma obra de arte magnífica que está aí à nossa disposição. Como eu falei, é a aventura das aventuras, e sem dar muito spoiler, porque apesar de milenar, muita gente não conhece ainda a totalidade da Odisseia. E os pontos principais dessa aventura, que é longuíssima, são livros enormes, né? Mas os pontos principais do enredo estão no filme, né? Quer dizer, ele entra em 1000 combates, ele desafia os deuses, ele mata um gigante que é filho do deus dos mares, né? E ele sofre a cólera de Zeus, que manda tempestades, manda raios, dizima a população, encontra-se com uma feiticeira que transforma todos os marinheiros em porcos.
ele vai passar esse é um dos episódios mais famosos, vai passar pelas sereias, porque as sereias diz a lenda que elas têm um cântico maravilhoso e uma aparência maravilhosa que enfeitiça todos os marinheiros. Então, eles se jogam para a água para irem ao encontro das sereias e aí são capturados por monstros, né? Então, tem a passagem famosa que o Ulisses, que é um cara ardiloso, ele, para os marinheiros não serem encantados pelo canto das sereias, ele passa uma cera no ouvido dos marinheiros para que eles não ouçam. Mas olha que detalhe, eu vou dar esse detalhe, um spoilerzinho aqui. Ele, Ulisses, ele é um ser curioso, então ele quer ouvir o canto das sereias. Então, ele pede que os marinheiros amarrem ele no mastro do navio para que ele, quando estiver encantado, não se jogue na água e não sucumba ao canto das sereias, mas ele quer ouvir. Essa é uma das características dele, viu, Thalita? Ele é um cara cheio de ardis, né? Ele consegue se livrar dos obstáculos dele pela esperteza, pela inteligência, e ele é um cara muito curioso, ele quer saber, e às vezes a curiosidade leva ele perto do abismo. Então tem muita coisa assim nessa história que torna essa história universal, porque ele não é um herói perfeito, ele não é, ele é cheio de defeitos, e ele no filme, ele é um herói arrependido, porque ele participou da Batalha de Troia, e foi um massacre. Eles conseguiram outra coisa, por exemplo, eles conseguiram entrar na cidade de Troia através do ardil do chamado cavalo de Troia, que é uma coisa que está na linguagem. O que é o cavalo de Troia, né? É uma esperteza, uma armadilha para o inimigo, porque é um cavalo oco que os soldados estão dentro deles e os próprios troianos levam para dentro da cidade pensando em adorar esse ídolo do cavalo. E aí os homens saem e começa o combate e eles abrem os portões da cidade para que o resto do exército entre. E aí começa o massacre da cidade de Troia. E esse massacre foi tão violento, foi um verdadeiro genocídio, ele deixa isso bem claro, né? É o Que presente de grego, vai né? Fica pesar, conhecido cavalo de Troia, presente de grego. presente de grego, exatamente. Que está na nossa linguagem, você viu? Uma obra do século VIII antes de Cristo, ele está na nossa linguagem comum. Você vê a dimensão da coisa, né? Mas esse massacre, ele foi fora da medida, né? Ele foi uma guerra levada assim ao extremo do genocídio, matando as mulheres, matando as crianças, dizimando esse povo. E isso pesa sobre a consciência do Ulisses. Então ele deixa bem claro também, e isso a gente tem que prestar atenção quando vê o filme, que é uma aventura da antiguidade, uma aventura de época, mas que fala aos dias de hoje, né? Condena o genocídio, traz essa questão mesmo da vitória sem honra, que é aquela vitória em que você dizima as pessoas, né? E que desrespeita a lei de Zeus. Sabe qual é a lei de Zeus? É a lei que prega a hospitalidade. Você jamais deve hostilizar o estrangeiro. Você deve recebê-lo em sua casa como se fosse um irmão. Essa é a lei de Zeus. Isso no momento em que existe no nosso mundo, 3.000 anos depois, uma intolerância progressiva com imigrantes, com pessoas diferentes de nós, né? E guerras de extermínio. Você vê como um poema do século VIII, de 3.000 anos atrás, transposto agora com toda a tecnologia para o cinema, pode falar também da nossa atualidade e criticá-la. O filme tem tudo isso, é uma grande diversão, mas é também uma grande reflexão política e ética. Sensacional esse paralelo que você fez, Anin. Vamos aproveitar então para trazer dicas de streaming que trazem também esse contexto, pode ser? A gente começa com Ulisses, o filme. Que é um filme de 1954, com muito menos recursos, evidentemente, mas com um elenco também bastante conhecido. Quem faz o Ulisses é o Kirk Douglas, nesse filme, né? O Anthony Quinn faz o Antinous, que é um outro personagem, que é um rival
do Ulisses, né? E tem a particularidade de uma atriz famosérrima italiana, que é a Silvana Mangano, que ela faz ao mesmo tempo os papéis da Penélope, da mulher do Ulisses, e da Circe, que é essa feiticeira, mas que também encanta o Ulisses na volta ao lar, né? É um filme bem mais comum, assim, né? Que também mostra todas as etapas principais dessa volta para casa do Ulisses, com ele enfrentando tempestade, enfrentando monstros, enfrentando feiticeiras, tem a descida dele aos infernos, que os gregos chamavam de Hades, e tem tudo isso nesse filme. Mas ele, na verdade, ele é muito mais modesto em comparação a esse filme atual do Christopher Nolan, que usa de uma tecnologia que não existia nos anos 50. Mas é um filme interessante para se ver também. Ele está disponível na Look e no Belas Artes à la carte, né? Depois Esse é a um gente dos tem filmes. isso, um deles. Daí a gente tem o Retorno, que está disponível na Amazon Prime e na Apple TV. Exato, esse é um filme bem mais contemporâneo, ele é de 2024, quer dizer, um filme de 2 anos atrás, e que traz duas figuras também conhecidíssimas do nosso cinema contemporâneo, que é o Ralph Fiennes, né, que interpreta o Odisseu, ou Ulisses, como quiserem, e a Juliette Binoche, que é a Penélope, a atriz famosa francesa Juliette Binoche. E esse tem uma particularidade, esse filme é muito interessante também, porque ele corta toda essa viagem. Aí ele vai pegar apenas a história de quando Ulisses já volta, já chegou, conseguiu chegar para Ítaca, mas tem um detalhe importante que também aparece no filme do Nolan, né? Quando ele consegue retornar a Ítaca, ele esteve 20 anos fora. Ele foi para a batalha e levou 20 anos entre a guerra e conseguiu voltar para a terra dele. Quando ele chega, ele resolve não se apresentar como tal, ele se disfarça, porque ele quer tomar pé da situação, né? O que aconteceu durante esses 20 anos? Ele tem algumas informações, mas naquele tempo não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso. Então as informações eram complicadas de chegar, né? E ele fica sabendo, ele acaba ficando sabendo que o trono dele, porque ele era rei de Ítaca, está sendo cobiçado. Então que existem os chamados pretendentes, que são nobres locais que cobiçam o reino. E para chegar ao reino, eles têm que se casar com a rainha Penélope, né? E ela vai adiando. Ela sabe, é uma coisa política. Ela não pode dizer não, porque o marido está desaparecido e muita gente já dá ele como morto, embora o corpo nunca tenha sido encontrado. Então, ela fica tentando ganhar tempo lá com os pretendentes. E eles ocupam o palácio e ficam se banqueteando e ficam pressionando a mulher para que ela se decida por um deles, se case e Ítaca tenha um novo rei. E ela sempre esperando pela volta do marido, né? Então ele quer, Ulisses, quando chega lá de volta, ele quer tomar pé dessa situação e ele sabe que ele tem uma outra guerra pela frente, que é a guerra com esses pretendentes ao trono e à rainha. Então ele se disfarça em mendigo para conseguir se introduzir no palácio, né, e ver em que pé que está essa situação. E esse filme, O Retorno, ele só pega essa parte, então não tem nada da aventura dele no combate aos monstros, às feiticeiras, a descida aos infernos, nada disso. É ele já em Ítaca, de volta e tendo que enfrentar essa nova batalha na vida dele. É bacana isso, quer dizer, o poema épico de Homero, ele tem tanto uma parte realista como a parte da intervenção dos deuses, né? Dos deuses do Olimpo, Zeus, o rei, o Deus máximo, e todas as entidades, Poseidon, que é o rei dos mares, e tudo mais, né? Essa parte, vamos dizer assim, mágica, maravilhosa, mitológica mesmo, né? E esse filme, O Retorno, ele é um filme mais realista. Ele deixa para lá essa história de deuses e vê como é que os homens se resolvem entre si na disputa pelo poder. Eu gostei muito desse filme também.
Quase um spin-off de Odisseia, achei ótimo. É. O próximo e último, mesmo porque nosso tempo está acabando, acho que a gente vai ficar só nisso, Zenin, é Grandes Mitos Gregos, que é uma série que está no Curta On e no Prime Video. Ah, essa foi uma descoberta ótima, assim, que nós fizemos, eu e minha esposa, a gente, quando tem um grande lançamento assim, a gente procura ver os outros filmes que já abordaram o mesmo assunto, eu leio livros, a gente dá uma imersão na coisa. E por acaso a gente encontrou no Curta On essa série que é muito bacana, que chama Grandes Mitos Gregos, e a Odisseia é apenas a terceira temporada. As anteriores também falam da mitologia, apresentam os deuses, a primeira temporada, a segunda temporada é sobre a Ilíada, que é a Guerra de Troia mesmo, e essa terceira é sobre a Odisseia. E eu recomendo muito, porque ele dá assim, uma visão geral e bastante completa mesmo do que é a Odisseia, em forma de desenho animado. É muito bacana, é um desenho animado assim, muito legal e que tem uma particularidade que eu gostei muito. A série é francesa. E nós, enquanto estávamos assistindo a série, nós começamos a comentar, né? Falamos, mas esse cara que fez essa série aí, ou a equipe que fez a série, eles são meio materialistas, porque eles apresentam os deuses, mas eles mostram esse personagem do Ulisses como um cara que está sempre em combate contra os deuses, e os deuses têm medo dele, porque eles acham que o Ulisses é um cara tão capacitado, apesar de ser um mortal, ele é um cara tão capacitado que ele acha que ele pode resolver as coisas por ele mesmo, e isso poria em descrédito os deuses. E a série insiste muito nesse ponto, que os deuses sabem que o poder deles repousa sobre a crença dos homens. Na hora que os homens deixarem de acreditar neles, eles não têm mais poder nenhum. Quer mensagem mais revolucionária do que essa? É um negócio muito bacana, eu recomendo demais. E fora da beleza dos desenhos, né? E da consistência como toda essa mitologia é apresentada, mas sempre sob esse ponto de vista que a gente pode chamar de materialista histórico. Adorei, sensacional. Aliás, que bacana ter essa principal estreia nos cinemas e toda essa contextualização disponível no streaming. Sensacional. Mas vamos ficar por aqui, tá bom, Zanin? Deixa o resto para semana que vem. Mas sensacional, adorei. Legal. Viu? Um beijão para você e até a próxima semana. Beijo, querida. Até a próxima, todo mundo. Bom jogo, boa final da Copa para você. Curta por aí. Beijo, beijo.